Olá, você está na TV Saci, eu sou Janete Lima e hoje nós temos um convidado jovem, visionário, muito atuante aqui na nossa sociedade, na nossa cidade, muito respeitado e está nos dando o prazer de fazer esse bate-papo conosco aqui, que é o Tiago Alves. Olá, Tiago, tudo bem? Bom dia, Janete. Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer, obrigado pelo convite, viu? Uma alegria recebê-lo aqui. E também está conosco um outro jovem também, que está iniciando a sua trajetória nos movimentos sociais, estudante de Direito, o nosso querido Vitor Monteiro. Se apresenta aí para nós, meu querido. Olá a todos, meu nome é Vitor, eu sou estudante de Direito, estou começando agora no movimento social e estamos aí juntos. Ótimo. Então, estou muito feliz de recebê-los hoje aqui para essa roda de conversa. Nós precisamos dar esse espaço, ceder esse espaço de voz para a nossa juventude, né? Então, a TV Saci está dando essa oportunidade de aproximar as pessoas aqui na cidade e na região. Muito bem. Você, Tiago, é um dos fundadores da UMES, que é a União Municipal de Estudantes de Botucatu. E eu queria saber de você o seguinte, a minha primeira pergunta, o que te motivou você, um jovem, iniciar essa trajetória de intervenções políticas na cidade? Bom, acho que como qualquer militante do movimento estudantil, a nossa luta dentro do movimento social começa dentro dos muros da escola. Eu sempre encarei a escola como a única maneira de mudar de vida. Nós que nascemos pobres, que somos filhos da classe trabalhadora, nós só temos uma opção de mudar de vida, que é o estudo. Mas, infelizmente, o sistema público de educação brasileiro ele não é estruturado de forma que dê oportunidade a todos os estudantes se formarem de maneira cabal e que depois consigam prestar o vestibular, fazer uma faculdade ou até mesmo fazer um curso técnico. Qualquer uma dessas opções é muito difícil para que qualquer estudante consiga realizá-las. Então, quando eu cheguei ali mais ou menos no 8º ano e comecei a perceber que a minha única oportunidade de mudar de vida, que era a escola, tinha muitos problemas dentro dela e que eu precisava me movimentar para conseguir mudar alguma coisa. Aí, a partir desse momento que eu vi os problemas que a escola tinha, que é a porta do meu futuro, quando eu vi que aquela porta do meu futuro tinha uma série de problemas, eu comecei a atuar para ver o que eu conseguia mudar. Comecei a conversar com amigos que pensavam mais ou menos igual eu, e a gente foi movimentando e conquistando algumas coisas. Mas o pontapé inicial mesmo foi quando nós sentimos na pele o projeto de reorganização escolar do Geraldo Alckmin, que propunha fechar muitas escolas dentro do estado de São Paulo, e aqui na nossa cidade teria 2 escolas que iriam ficar fechadas, iriam fechar, e os alunos seriam subdivididos e tal, o que nos assustou muito, porque nós sentimos na pele essa mudança. Nós ficamos muito assustados e também entristecidos, porque não tinha ninguém que nos representasse. Não tinha ninguém da nossa idade, não tinha ninguém da nossa classe, não tinha nenhum estudante que levantasse a nossa bandeira em defesa das nossas escolas. A partir desse momento que nós percebemos a falta de organização dos estudantes aqui na cidade, que nós demos o pontapé inicial, eu e mais alguns amigos, que hoje são muitos amigos, né? Muito bom. Que delícia, viu? Que história interessante. Vitor, me diz uma coisa, você participa de algum movimento, já se aproximou de algum movimento estudantil? Fala aí um pouco de você, sobre essa visão de estudante olhando para o movimento estudantil. Então, eu acho muito válido o movimento nacional, porque realmente os estudantes, principalmente dessa educação primária e do ensino médio, precisam de uma representação de classe. Eu ainda não tive contato diretamente com a organização do movimento social, do movimento estudantil, mas justamente eu ia perguntar para o Thiago, acho que ele já falou um pouquinho, mas eu queria que ele falasse um pouco mais sobre as bandeiras que a UNES defende e como efetivamente
começou a organização aqui em Botucatu? E até onde ela se estende, se ela se aplica só aos estudantes do ensino médio, do ensino primário, ou se ela vai até os estudantes universitários. Então, basicamente é assim, Vitor. Nós temos as nossas pautas permanentes, que são pautas de todos os estudantes do Brasil, que é, como, por exemplo, o passe livre estudantil, a falta de investimentos na pesquisa, na ciência, na tecnologia, a falta de recursos humanos que nós encontramos dentro das escolas, e o principal que nós defendemos também é a falta de voz. Nós ainda temos muita dificuldade, enquanto estudantes, de nos posicionarmos dentro das nossas escolas, dentro das nossas comunidades, o que acaba refletindo depois em toda a sociedade, porque se o jovem não tem voz na casa dele, como acontece na maioria das famílias, não tem voz na escola, ele acaba se formando um adulto sem voz, ele se forma um cidadão sem voz, aliás, nem cidadão, porque se ele não tem voz, ele não é cidadão. Nós sempre defendemos aquela questão, que é vez e voz, porque se a gente tiver só vez e não tiver voz, de nada adianta, e se a gente tiver só voz e não tiver vez, também não funciona. Essas são as nossas pautas, e no âmbito municipal também não muda. Nós defendemos o passe livre estudantil. No ano passado fizemos um movimento contra o aumento das tarifas aqui em Botucatu, mas um avanço que nós conseguimos nos últimos anos aqui na cidade foi que os alunos dentro das escolas tiveram uma liberdade muito maior de atuação e tiveram uma organização muito melhor. Hoje nós somos cerca aí de 70 estudantes que estão, entre aspas, filiados à UMES. Infelizmente, nem todos esses 70 são atuantes, mas nós temos 70 pessoinhas por aí espalhadas que têm algum desejo de mudar a sua escola. São alunos de ensino fundamental 2, alguns deles da rede municipal de ensino, e alunos de ensino médio. Aí se divide entre os alunos da rede estadual, e temos também alunos da rede privada, alunos de escola particular. Nossas bandeiras continuam em defesa da vez e voz dos alunos, porque o movimento ele é muito rotativo. Hoje nós somos estudantes, daqui 2 anos os estudantes que estão à frente do movimento já não são os mesmos. Muda muito rápido, o que difere dos outros movimentos. A liderança dos outros movimentos, como por exemplo o movimento de moradia, ou os movimentos feministas, os movimentos LGBTs, tem o movimento sindical, tem aqueles figurões que ficam por anos e anos, né? Diferente do que acontece no movimento estudantil. As lideranças, elas são muito voláteis. É muito rotativo essa troca de liderança. Por isso que o movimento estudantil nunca acaba, porque nós sempre temos pauta. A pauta que eu defendo hoje é a mesma pauta que defenderam há 10 anos atrás e é a mesma pauta que vão continuar defendendo daqui 10 anos, até a gente conseguir alguma evolução. Basicamente é isso. Muito bom. É muito importante isso que você colocou, que essas bandeiras, a rotatividade, porque é uma formação de liderança constante, né? E cada um com a sua forma de tocar o movimento. Então, isso é muito bacana e dá uma vida muito grande para o movimento, né? Agora, o que eu queria saber de você é o seguinte, Thiago, nós estamos aí numa pandemia, o movimento vinha discutindo todas essas bandeiras aí, e mais outras bandeiras também, né? Nós estamos com a questão do Enem, que eu gostaria que você falasse aqui sobre esse assunto, que no meu entendimento, e eu acredito que no movimento estudantil também, para a sociedade foi uma grande vitória que vocês conseguiram, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte, nessa pandemia, onde está todo mundo isolado, onde os estudantes também estão isolados, onde a internet é extremamente ruim, o ambiente de muitas das casas dos estudantes, pelo fato de serem pessoas de baixa renda, também não tem um espaço que o estudante possa se concentrar para estudar. Então, eu gostaria de saber de você, enquanto liderança do movimento, assim, como é que vocês estão vendo essas questões todas? Bom, falando no âmbito nacional, essa questão do Enem foi uma batalha que nós vencemos, mas nós ainda temos uma guerra. Nós vencemos apenas uma batalha. Nós conseguimos o adiamento do Enem por cerca de 60, 90 dias. Então, é provável que ele aconteça no início de 2021, caso tudo esteja mais estabilizado, né? Essa é a previsão, segundo o projeto aprovado na Câmara dos Deputados e com aval do Ministério da Educação.
Mas ainda tem um problema muito sério, que o principal, que nós queríamos que as inscrições fossem ampliadas. Elas não foram, apenas durante uma semana. Nós queríamos que as inscrições do Enem fossem paralisadas nesse momento e que depois, quando o nosso país tivesse mais estabilidade, quando nós tivéssemos noção de quando as coisas vão começar a funcionar naquele famoso novo normal, aí sim as inscrições do Enem poderiam acontecer. E quando a maioria dos alunos tivessem acesso ainda. Nós ainda somos um país que não realizou a sua inclusão digital. Nós não realizamos a inclusão digital. Cerca de 70% dos brasileiros que têm acesso à internet é pelo celular. Aí desses 70%, só 40% têm acesso diariamente. Aí outros 20% têm acesso só a uma semana. E assim vai. É muito diferente o acesso de internet que eu tenho do que aqueles estudantes que estão em regiões remotas do país, como, por exemplo, lá na região Nordeste, na região Norte, que infelizmente ainda são as regiões mais afetadas. Mas, inclusive, nas periferias de São Paulo também, né, Tiago? Exatamente, não só nas periferias de São Paulo, mas nas periferias do interior, que às vezes a gente acaba esquecendo, a gente fala, as periferias de São Paulo, mas no interior também tem periferia. Nós vivemos uma realidade bem parecida com a realidade das periferias de São Paulo. Enfim, tem boa parte dos alunos da rede pública que não tem acesso e não conseguiram fazer as inscrições do Enem, que nós lamentamos muito. Ainda estamos em uma luta no Ministério Público, na Defensoria Pública, e tentaremos fazer um segundo chamamento dessas inscrições. É algo que no momento parece meio impossível, que provavelmente não sabemos se vai acontecer, mas nós estamos na luta. Nesse momento, não na luta na rua, porque não é cabível, mas estamos na luta judicial. Agora, falando aqui em São Paulo, nós vivemos uma realidade bem parecida com a nacional também, se reflete bem. O estado de São Paulo, se não o mais, é um estado muito desigual, talvez seja até o estado mais desigual do país. Nós temos muitas realidades diferentes dentro de um único estado. O governo de João Dória propôs os alunos do ensino médio e os alunos do ensino fundamental 1, que são a maioria dos estudantes aqui do estado, um ensino à distância, um ensino EAD. Desenvolveram um aplicativo, fizeram lá um trampo bacana até. Quando nós fizemos as discussões, nós propomos que essas cidades remotas tivessem peso de nota e não afetassem os alunos, porque nem todos têm acesso. Algo que nem a Lei de Diretrizes de Base, que é a lei que dirige a educação aqui no país, permite. Nós achamos interessante essa ideia de propor as atividades remotas, para os alunos não ficarem parados. É muito legal. Desenvolver um aplicativo, patrocinar os dados, é muito bacana. Agora, o que não se pode acontecer é afetar os alunos por acessar ou não acessar isso aí. Porque não é apenas uma questão de escolha. Muitos alunos não conseguem acessar. Segundo as pesquisas, atualmente, apenas 40% dos estudantes do estado de São Paulo estão acessando e estão realizando essas atividades. Quer dizer que 60% não quer fazer? Eu não compro essa ideia de que 60% dos alunos aqui de São Paulo não querem fazer. Eu acho que boa parte desses 60% não está conseguindo acessar, não tem uma internet bacana, algo que acontece com muitos amigos, já ouvi dizer. Fora o fato que realizar atividades remotas não é fácil. A presença do professor é essencial. Não tem como você desenvolver a aprendizagem sem a ajuda de um tutor, sem a ajuda de um professor especializado, que tenha o conhecimento de área. Por mais que o aluno tenha facilidade, que nós tenhamos algumas ferramentas na nossa mão, não é a mesma coisa do que ter o olho no olho dos professores. Então, nós estamos nessa luta aí do Enem, tentando fazer com que ele abranja um número maior de alunos a nível nacional. A nível estadual, nossa pauta no momento é essa, de tentar combater o EAD do Dória, que inclusive tem como secretário de Educação o ex-ministro da Educação de Michel Temer. Não tem algo que a gente possa esperar, né? Não poderia esperar algo melhor do que isso. Então, nós estamos nessa luta aqui em São Paulo de combater o ensino à distância e não deixar que o ensino à distância substitua o ensino presencial. Ontem, inclusive, um dos secretários do João Dória comentou que mesmo depois da pandemia nós teremos ensino à distância, o que é um absurdo, sem ser feita uma discussão com os conselhos populares, sem ouvir os estudantes, sem ouvir a rede educacional. Então, temos muito a lutar a respeito desse ensino à distância aqui em São Paulo, e nacionalmente nossa pauta agora é praticamente única,
que é essa questão do Enem e dos vestibulares também, porque os vestibulares ficam muito submissos ao que o Enem, ao que acaba acontecendo com o Enem. Tiago, eu quero colocar a TV Saci à disposição da UMES, à sua disposição, para qualquer eventualidade, qualquer momento que vocês quiserem participar aqui da TV, colocar essas questões todas que vocês... para que a gente possa acompanhar essa trajetória. Posso continuar aqui? Pode. Eu queria que você rapidamente explicasse qual é a relação da União Municipal de Estudantes de Botucatu com a União Nacional de Estudantes, que é a UNE. A UNE, ela é subdividida entre União Estadual dos Estudantes e União Municipal dos Estudantes. E aqui em São Paulo, como, vamos dizer assim, uma aglomeração de muitos estudantes, também existe a União Regional dos Estudantes. Cada uma delas tem a sua autonomia para decidir quais pautas vão defender, mas uma vez que uma União Municipal de Estudantes entra em contato com a UNE e se propõe a seguir o caminho que a UNE segue já há mais de 80 anos, tem algumas bandeiras que precisam ser defendidas. Porque, por exemplo, se a União Municipal de Estudantes atua totalmente contrário ao que a UNE defende dentro do seu município, depois ela não pode participar dentro das instâncias da UNE, as instâncias maiores, como, por exemplo, a instância estadual ou a instância regional mesmo. É um compromisso de boca. É um compromisso de boca, de companheirismo. Nós não assinamos documento de que estamos submissos à UNE, não. Cada um tem a sua autonomia. Nós fazemos isso por uma questão de camaradagem, de companheirismo. Porque de nada adianta a União Municipal de Estudantes aqui de Botucatu defender uma coisa, aí o pessoal lá da capital defender outra, o pessoal de Bauru defender outra. Nós precisamos falar a mesma língua. Óbvio que temos pensamentos muito diferentes uns dos outros, existe muito conflito, mas a gente tenta ao máximo se unir para conseguir ganhar forças. Mas é essa questão. Existem muitas uniões municipais de estudantes espalhadas pelo país e nem todas elas são submissas, entre aspas, seguem a mesma linha. Submissas não. Seguem a mesma linha da UNE. Não todas. Mas aqui em Botucatu, nós seguimos à risca o calendário nacional, até porque nós fazemos parte da Constituição dele e também do calendário. Mas não é algo que acontece em todo o território nacional. Porque o que eu acho, a qualquer momento, se a gente quiser questionar ou não realizar alguma atividade da UNE, fica ao nosso critério. A gente discute no âmbito municipal ou em qualquer âmbito que seja. Nós temos muita autonomia, mas nós seguimos a linha que a UNE geralmente nos dá. Perfeito. Mais uma vez, eu quero colocar a TV Saci à sua disposição, à disposição do movimento. As portas aqui estão abertas para qualquer momento que você quiser vir nos visitar ou passar uma mensagem, nós estamos à disposição. Bom, nós vamos terminando aqui esse bate-papo hoje com esse jovem militante da União Municipal Estudantil de Botucatu. E eu queria pedir para o Vitor fazer as suas considerações finais, para antes da gente passar para o encerramento com a palavra do Tiago. Bom, eu agradeço a palavra, Janete. Estava aqui ouvindo e pensando no trabalho que é realizado pela União Nacional de Estudantes e também no que é feito a nível municipal. E achei que é uma força lutando muito em prol da população, pois o próprio ministro da Educação vem falar que o Enem não é destinado a reduzir a injustiça social. E vocês mostram que sim, que o Enem é uma porta de entrada para reduzir as injustiças sociais, porque faz com que o jovem, principalmente o jovem que não tem acesso a praticamente nada, tenha acesso à formação escolar digna e à formação técnica. Eu acho muito válida a luta de vocês. Desejo também força. Reitero as palavras da Janete, falando que nós estamos à disposição para lutar juntos. Tiago, é maravilhoso ver o seu trabalho, ver a sua dedicação, você trazer outros jovens para ter um pensamento democrático, pensar no próximo, contribuir com essa organização da educação no nosso país, porque eu entendo que o movimento estudantil ele soma e soma muito
na organização da educação do país. Então, agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Estamos à disposição. E agora eu passo para você, para as suas considerações finais. Parabéns, Thiago. Bom, muito obrigado, Janete. Obrigado, Vitor. Enfim, obrigado, TV Saci. Só queria destacar que isso não é um mérito meu. Na verdade, eu encaro como uma obrigação. A partir do momento que nós entendemos, que nós passamos a visualizar as dificuldades que existem dentro da máquina pública brasileira, nós precisamos tomar consciência e nos levantar em defesa das nossas bandeiras. E queria destacar que, além de não ser mérito meu, se eu não tivesse companheiros que me ajudassem ao longo dessa caminhada, hoje eu não estaria aqui, meu sonho teria morrido. Tem uma frase que eu não me lembro o autor que diz que sonho que se sonha só é só um sonho. Sonho que se sonha junto é realidade. E essa foi uma realidade. Há 4 anos atrás eu sonhei em ter um movimento estudantil organizado aqui na cidade, inclusive ter um movimento estudantil mais bem estruturado no interior. E como eu tive companheiros que me ajudou durante toda essa trajetória, hoje é uma realidade. Nós estamos nos fortalecendo, estamos nos construindo, que eu acho muito positivo, muito bacana que isso tenha acontecido. Então é bom destacar que eu não fiz nada sozinho. Fico muito feliz pelo espaço que vocês cederam. É muito importante que os jovens tenham direito à fala. Nosso local de fala, ele é muito pequeno. Dos jovens hoje no Brasil, nosso local de fala é muito pequeno. Então eu fico muito feliz pela essa oportunidade que vocês deram. E qualquer novidade eu estarei aí para a gente conversar e destacar as ações, não só do movimento estudantil, mas, enfim, de todo o movimento social. Também estou à disposição de vocês. Muito obrigada, mais uma vez, Thiago. Você que está assistindo a TV Saci, gostou? Dá o seu joinha, dá o seu like, compartilhe, divulgue, porque nós temos que compartilhar que mais pessoas, mais jovens, consigam ter acesso a essas informações que a TV Saci, essas informações que a TV Saci trouxe hoje para vocês. Muito obrigada e a gente logo, logo se vê.